dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, que hoje seja mais um dia para rompermos e para avançarmos diante daquilo que o Senhor, Ele já liberou sobre as nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu ambiente de trabalho, em nome de Jesus. Ei, Valéria, que saudade de te ver por aqui, Val. Você tá sumida, hein? Porque você comenta bastante, então quando você não aparece, eu sinto a sua falta. Sim, sinto a sua falta. Ei, Bárbara, bom dia. Deus te abençoe também. Que bom estar com vocês. Vamos orar? Enquanto as pessoas entram, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia? Vamos? Amém. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem manifestado e feito à nossa vida. Obrigado por tanto, obrigado porque o Senhor nos escolheu no dia de hoje. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. E nós sentimos o teu amor, Pai, através do teu cuidado, através de tudo que o Senhor tem manifestado a nós, através da forma como o Senhor se apresenta a nós. Nós queremos começar esse dia te honrando, te louvando, te engrandecendo e declarando, Pai, que o Senhor é santo. Que toda a criação se proste e adore ao Senhor, porque o Senhor é o único digno, Pai. Nós reconhecemos isso, que o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado e de ser declarado santo, Pai. Nós queremos mesmo te agradecer por mais um dia de vida. Que seja mais uma manhã abençoada, que seja mais um dia onde nós possamos desfrutar da tua presença, desfrutar daquilo que o Senhor separou para nós nessa manhã. Quero apresentar cada coração aqui diante do Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, purificar nossa mente e coração e que nada, Pai, nada venha nos separar do Senhor nessa manhã. Nós queremos chegar o mais próximo que nós conseguirmos do Senhor, Pai. Ser o mais parecidos que nós conseguirmos do Senhor. Vem essa manhã e muda o que tem que ser mudado dentro de nós. Tira todo o ego, tira todo o eu, tira o orgulho, tira peso de culpa, tira insegurança, tira o medo. Tira, Pai, a falta de paciência, tira a falta de domínio próprio, tira tudo aquilo que é da natureza humana, Pai, que é da natureza carnal, que nos faz ficar distante de ser parecido com o Senhor. Usa a tua palavra, Pai, nessa manhã para nos transformar. Porque eu creio numa palavra que transforma. Não muda, mas transforma. Então transforma o nosso coração. Nós queremos ser liderados pelo Senhor. Nós queremos ter um rei que conduz a nossa vida. Nós queremos ter a liderança do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que seja mais um dia onde o Senhor possa ministrar aos nossos corações através dessa live, Pai. Eu rendo a minha vida ao Senhor, declarando que o Senhor pode me usar conforme o teu querer. Fala, Pai, através de mim, ao teu povo, conforme a tua vontade. Que nós possamos mesmo estar aonde o Senhor esperava nesta manhã. Guarda a nossa vida e nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar cada casa aqui representada, filho, empresas, carro, aonde tiver um filho representado, que ele possa ser abençoado e o ambiente onde ele está também, em nome de Jesus. E eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio, Pai, que quando nós falamos com o Senhor, as coisas elas estão acontecendo no mundo espiritual. Eu creio nisso, Pai. Muito obrigado por trazer cada uma dessas vidas aqui nesse lugar. Por isso eu te glorifico, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, tem hora que se deixar a gente não para de orar, né? É tão bom. Eu vou sentindo, sabe, que cada vez a gente orando, não sei vocês, mas a sensação que eu tenho orando é que a gente vai subindo, 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 e a gente vai aproximando cada vez mais do Senhor. Esse é o sentimento que eu tenho. E não dá vontade de parar de orar. E eu falando, mas eu tenho mais isso para falar. Peraí, Deus, peraí. Deixa eu falar mais isso aqui com o Senhor. Sabe, essa é a sensação que eu tenho quando eu tô orando. Deus, peraí, só mais isso aqui. Só mais isso aqui. E assim vai, sabe? Deixa eu mandar mensagem aqui no grupo. Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos recapitular do capítulo 1 até o capítulo 6 de Juízes, tá? Na nossa última live do ano passado, nós paramos em Juízes, capítulo 6, nós lemos até o 6. Então nós vamos retornar no capítulo 7. Então farei hoje uma recapitulação de Juízes, do livro de Juízes. Ontem terminamos Josué, falei sobre do que se trata o livro de Josué, sobre a conquista da terra prometida, a entrada deles na terra de Canaã, a liderança de Josué, eles ali preservando a vida de Raabe, a entrada em Jericó, e depois a distribuição de terra é o que nós vamos encontrar dentro do livro de Josué. E chegando no livro de Juízes, deixa eu só mandar aqui. Quando a gente chega no livro de Juízes, o livro de Juízes ele vai falar sobre o que o nome já diz, uma liderança, né? Juízes. Ei, Juju, bom dia, Deus te abençoa, alegria ter você por aqui, viu? Esses juízes que aqui o livro fala, não é juízes conforme o que a gente conhece, tá? Não é esse mesmo juiz que a gente conhece. Bom dia, Maíra. Deus te abençoa, filha. Bom dia, Gisele. Esse juiz dá uma ideia do Zorro. Quem conheceu o Zorro? Quem assistia o Zorro? Pois é igualzinho o Zorro, sabe? É como se fosse um líder político que iria pra guerra, sabe? Esse juiz aqui não é o juiz igual a gente conhece, o juiz que decide as coisas no tribunal. Raira, peço que nas suas orações você nos ajude em oração para minha vizinha, Maria José Ribeiro. Ela foi diagnosticada com câncer no seios. Amém, minha irmã. Esses juízes é igual os juízes de o Zorro. Aquela pessoa que pegava uma causa e iria para a batalha para defender um povo. É sobre esses juízes que a Bíblia está falando. Então, quando a gente chega aqui, o povo já está bem estabelecido na terra. A última palavra que a gente vê em Josué vai ser Josué falando com eles o seguinte: olha, a partir de agora, eu não sei como vocês vão conduzir. Vocês já estão bem locados aqui na terra prometida, ainda tem terra para poder conquistar. A ordem que eu falo para vocês é: mantenham o coração reto, guardem a palavra do Senhor, guardem de fazer tudo quanto nela está escrito, não se desviem, não sei qual que é a escolha, o caminho que vocês vão seguir. Eu, todavia, porém, a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão decidir. E ali Josué, ele vai morrer e o povo vai continuar entrando na terra. E nós vamos entrar em um ponto muito importante. Deixa eu voltar.
essa música está me irritando. Não me irrite, né? Isso. Agora sim. Aí quando a gente chega em Juízes, o povo vai começar a entrar e conquistar outras terras. O último comando que o povo tinha era: acabem com os amorreus, com os jebuseus, com os hetitas, com os amalequitas. Era essa a ordem que Deus tinha dado. E eles vão fazer o quê? Eles vão deixar de expulsar todos esses povos que Deus tinha pedido para que eles expulsassem. E o que Deus vai fazer depois da morte de Josué? Enquanto o povo sai do Egito e vai para a Terra Prometida, eles precisavam de um líder cabeça que conduzissem eles pelo caminho. Só que quando eles começam a se instalar nas terras, Deus não quis levantar um único líder. Por quê? Esse único líder, ele poderia puxar uma sardinha pro clã dele. Então Deus não faz questão nenhuma de levantar um único líder quando eles vão se instalar na Terra Prometida. Deus não levanta. É por isso que quando eles vão chegar aqui em Juízes, que eles vão começar a ocupar a terra, Deus não levanta nenhum líder. Porque ele queria levantar pessoas esporádicas, que iria conduzi-los nas batalhas. E o povo fica perdido. E a visão de Deus era muito lógica. Porque enquanto eles estão peregrinando num deserto, eles precisam de pessoas para conduzi-los àquele lugar. Mas a partir do momento que eles estão instalados e se levanta um líder de um único lugar, esse líder, ele vai se corromper de acordo com o seu clã, de acordo com o seu território, de acordo com a sua família, de acordo com aquilo com a realidade com que ele vive. E Deus estava dizendo: eu não quero ninguém corrompido, ninguém puxando sardinha, ninguém monopolizando, ninguém, sabe? Eu não quero. Por isso eu não vou criar um único líder quando vocês estiverem numa terra. E aí daí ia criar a cidade de Judá, a cidade de Efraim, porque aí ia levantando-se líder, porque outros não iriam se submeter. E ali ia entrar uma divisão. Então o que acontecia? O povo está instalado na Terra Prometida. E aonde era o ponto de encontro? O ponto de encontro era onde o tabernáculo estava instalado. Então, o tabernáculo estava instalado, e aonde o tabernáculo estava instalado era o ponto de encontro deles. E quem governava sobre eles? O próprio Deus. Deus governava sobre a vida deles. Só que aí, eles não entendiam isso. E eles se sentiam sem rei. O povo estava sem rei, e o que eles fazem? Eles começam a se desviar do caminho. Um coração sem rei, ele fica desgovernado. Um coração que não tem um rei para governar, não sabe para onde vai. E aí eu te pergunto, o seu coração, ele tem um rei governando? Qual que é o rei que governa o seu coração? Porque o rei que governa o seu coração, ele vai definir e conduzir os lugares para onde você vai. É a primeira reflexão que eu quero tirar do livro de Juízes, porque enquanto a gente vai passar do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vai ver uma oscilação muito grande entre o povo de Deus. Ora, tem líder, né? Tem um juiz, e eles ganham batalha. Porém, o juiz morre, eles se desviam do caminho. Depois, levanta-se um juiz, eles clamam ao Senhor. Esse juiz volta a fazer com que eles vão para a batalha e ganhem as batalhas. E assim vai. Até o Senhor mostrar para eles: olha, vocês precisam ser governados. Entenda que eu sou o rei.
do coração de vocês. E é a primeira reflexão que a gente tira para o dia de hoje. E eu queria que vocês levassem isso como uma reflexão para o dia. Quem é o rei do meu coração? Porque um coração sem rei será... A vida será uma bagunça. Mas um coração que tem o rei, cujo Deus é o Senhor, essa vida será correta. E aí você olha pelas suas escolhas, pelas suas paixões, e você vai ver quem que é o rei que governa o seu coração. Tem que tomar cuidado, porque alguns têm como rei o dinheiro. Você vai perguntar, será que as suas oscilações de humor, ela está relacionada em você ter dinheiro ou não? O fato de você não conseguir comprar algo te deixa mais feliz, te deixa menos feliz, te deixa emburrado? Você fica triste quando você não consegue comprar algo? As coisas quebram na sua casa, você fica chateado por horas, sabe? O que quando acontece na sua vida vai te gerar um desconforto? Isso são perguntas que você precisa fazer para saber quem que é o rei que está governando o seu coração. E quando você vai parar para olhar, eu lembro de um episódio que eu recebi uma visita na minha casa. E essa visita, ela falou comigo assim, a gente tinha acabado de tomar café, e ela falou, pode deixar que eu tiro a mesa. Eu falei, não precisa não, pode deixar que eu tiro. E aí a visita tirou a mesa com muita insistência e disse, eu vou lavar. Eu falei, não, pode deixar que eu lavo. E aí ela quebrou um pires meu, um pires do qual eu amava muito. Eu falei, nossa, eu não acredito que ela quebrou um pires. Dentro de mim falou assim, eu não acredito que ela quebrou um pires do que eu mais amava. Porque a visita estava na minha casa, eu coloquei o pires que eu mais amava. Eu não tô acreditando. E por fora eu falei assim, não, preocupa não. Eu tinha matar, que raiva, sabe? E naquele momento, eu vi o tanto que aquele pires tinha um lugar no meu coração. Já fazem 800 anos, já fazem tempo. Mas naquele dia eu vi que aquele pires tinha um lugar no meu coração. E eu disse, tá errado. Não é assim que as coisas elas precisam funcionar. Então você precisa sondar o seu coração e saber quem está governando. Se o dinheiro começa a acabar e você começa a ficar fechado, ai, nossa, o que foi? O que está acontecendo? É que o dinheiro está acabando. Sabe? É lógico que gera preocupações se você tem conta para pagar e tudo mais, mas se você fica triste, sabe? Se você é capaz de mudar o seu humor por conta do dinheiro, alguma coisa está errada. E você está deixando o dinheiro governar o seu coração. O seu rei precisa ser o Senhor. E se o seu rei é o Senhor, você tem alegria sem fim, você tem paz, você tem amor, você carrega bondade e você é feliz. Um coração cujo rei é o Senhor tem uma vida abundante nele, cujas águas, elas são inesgotáveis. Não tem cenário improvável, não tem situação onde o Senhor, ele não possa mudar. Então, se você decide que Deus, ele é Senhor do seu coração, ele é o rei do seu coração, saiba que você tem todas as coisas possíveis diante dos seus olhos, tá? Só colocar isso no seu coração. Vamos lá para alguns pontos importantes, tá? Então fica aí a reflexão pro dia, quem que é o rei do seu coração? E você vai fazer essa pergunta acompanhada com: eu fico triste se eu perco alguma coisa, bem material, se eu me frustro quando eu não consigo entrar na faculdade que eu queria, se eu não consigo algo que eu tanto almejava, o que tem tomado, sabe, o meu tempo? Quando a gente chega no Juízes capítulo 1, a gente vai ver cenário de conquistas incompletas em Canaã. No versículo 26 até o 36,
as tribos de Israel, elas não expulsam totalmente os cananeus, desobedecendo uma ordem do Senhor. Vamos lá comigo no 27. Só para vocês terem uma ideia, capítulo 1 de Juízes, versículo 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San. Submeteu os cananeus a trabalhos forçados. Versículo 30. A tribo de Zebulon não expulsou. 31. A tribo de Asser não expulsou. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou. 34. Quanto à tribo de Dan, os amorreus obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus que estavam decididos a ficar no monte Eres e Aijalon e Salbim, mas quanto os descendentes de José se fortaleceram e submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Ou seja, os amorreus, os heteus, heveus, hititas e nananana, todos eles estão ficando na terra. E quando a gente chega lá em Números, Deus vai dar uma ordem: expulsem daquela terra o povo cananeu, tirem de lá. Quando vocês chegarem naquela terra, não deixe ninguém vivo. Por quê? Porque eu quero que todo mundo seja eliminado para que vocês não se corrompam. E eles estão deixando o povo ficar. E aí quando chega no capítulo 2, eles começam a ver consequência do povo ficar. O povo começa a se corromper. E aí o povo decai. Israel começa a se decair. Após a morte de Josué, o povo de Israel ele vai se afastar de Deus e eles começam a servir a outros deuses. Lembra que ontem nós terminamos o capítulo 24 de Josué e eles dizendo assim para Josué: não, nós não afastaremos. Josué diz: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: jamais abandonaremos o Senhor. Só que quando chega no capítulo 2, no versículo 10 e 12, vai falar o seguinte. Capítulo 2, versículo 10, do 10 ao 12. Depois que aquela geração morreu, se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto grandes coisas que ele havia feito a Israel. Ou seja, a história não foi contada, não foi passado de geração em geração o que Deus tinha feito para aquele povo. Então o que acontece? Os israelitas fizeram o que era mal ao Senhor e serviram a imagem de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado eles do Egito, e seguiram e adoraram os deuses do povo ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Olha para você ver. No capítulo 2 de Juízes, não passou muito tempo. Foi questão dos mais velhos morrerem, a nova geração estava totalmente corrompida, entregue à adoração de outros deuses. Aí eu te pergunto, como eles começaram a adorar Baal? Não foi do dia para a noite. A consequência veio no capítulo 2. A consequência de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Asser, de Neftali, de Dan, deles não expulsarem da terra aquele povo, os seus filhos começaram a ver os deuses deles. E aí eles aprenderam. Ou seja, cultuar o seu Deus é mais fácil para mim do que o meu, porque o meu eu não vejo. Então eu vou cultuar o seu porque o seu eu tô vendo. As filhas do povo de Deus, os filhos do povo de Deus, começaram a casar com os filhos e as filhas daquele povo. E eles começaram a se corromper. Aí tá o problema do jugo desigual. Das pessoas que acham que não tem problema você casar com quem não está caminhando na mesma visão que você.
Há um problema muito grande você casar com uma pessoa que está num jugo desigual. Sabe o que é jugo? Jugo é aquele negócio que você coloca em cima da cabeça do boi, da cabeça da vaca, para caminhar igual, sabe? Você coloca na cabeça das duas vacas, dos dois boi, e eles caminham na mesma direção. É um pedaço de madeira que você coloca assim, ó, tac, na cabeça do boi, e eles caminham juntinho. Não tem como colocar um jugo na cabeça de um boi aqui e o outro jugo na cabeça de outro boi e fazer com que eles caminhem junto. Vão caminhar em tempo diferente. Igual, por exemplo, você pode falar assim, eu vou casar com um cristão católico, e você pode dizer, eu vou casar com um cristão protestante. E aí, eles são cristãos, ambos são cristãos, não tem problema. Partilham da mesma fé, ambos creem no Senhor Jesus. É jugo desigual. Por quê? Seu filho nasce, ele vai para a escola bíblica ou ele vai para a catequese? Aí você pode defender e falar assim, óbvio que ele vai para a escola bíblica. Aí do outro lado tem alguém que diz, óbvio que ele vai para a catequese. Não, meu filho será apresentado na igreja. Não, meu filho será batizado. Não, meu filho vai fazer encontro com Deus. Não, meu filho vai fazer crisma. Ele vai fazer primeira eucaristia, tomar primeira comunhão. Tá entendendo? Jugo desigual não caminha junto. E era o que Deus estava falando, não tem como. Não tem como. Não era para misturar. Não tem como misturar. Como você pega alguém, você pega um cristão, você pega a pessoa que vai na Umbanda, como que vai caminhar junto? Os deuses são diferentes, as crenças são diferentes. Não dá para caminhar junto. São visões diferentes. Não caminha. É muito complicado. Então Deus falou, não era para misturar. Vocês misturaram a hora de que pararam. E aí agora eles começam a viver essa dificuldade. E o povo de Deus começa a se afastar do Senhor. Conheci pessoas que estavam dentro de uma igreja e cria no Senhor Jesus. Conheceu um namorado e disse, eu vou evangelizar ele e vou trazer ele para a igreja. E aí eu pergunto para você, onde essa pessoa está? Já não está mais na presença. Foi embora. Sumiu. Não deu conta. O namorado levou pro mundo. Exato. E aí vai. Aí começa um ciclo agora de pecado. E aí quando chega em Juízes capítulo 2, 18, o Senhor vai levantar juiz sobre Israel. Versículo 18 diz, sempre que o Senhor levantava um juiz sobre Israel, o Senhor estava com ele e ele livrava o povo de seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, o Senhor sempre tinha compaixão do seu povo, que sofria sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. E aí quando a gente chega em Juízes 3, nós vamos ver os primeiros juízes, que vai ser Otoniel. Otoniel vai ser o primeiro juiz e ele lidera Israel. Você vai ver ali no Juízes capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 11. Otoniel ele vai trazer 40 anos de período de paz. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Depois vem o rei Eude. A história do rei Eude é excelente, excelente. Eu gosto muito da história dele. A história do rei Eude é um rei um juiz Eude. É um juiz totalmente improvável. Ele esconde uma adaga na perna para poder matar o rei. Ele diz que queria ficar a sós com o rei e pelo fato dele sofrer de uma deficiência na mão, o rei achava que ele não oferecia perigo. E naquela época, a mão de guerra era uma e ele era a mão que ele tinha essa deficiência, né? E ele esconde o punhal na coxa direita, contrária da que os guerreiros usavam. E ele disse pro rei que queria contar um segredo no ouvido dele. E ali ele conta
no ouvido do rei e acaba matando o rei. E ali aquele povo vive períodos de paz. Depois vem Débora, chegando ali no capítulo 4. Cadê? Muito bom. Eu aconselho e recomendo. Você lembra, linda? Eu amo a história do rei Ehud. Se você quer conhecer e ainda não conhece, leia do capítulo 12 até o capítulo 29. É uma história autoexplicativa. Se você quiser, volta lá no YouTube e vê capítulo 3 de Juízes. Eu conto a história de forma bem explicada, as teses do que os teólogos trazem, né? É muito, muito boa a história. Eu amo essa história desse juiz. Tem a história de Sangar, que ele mata 600 filisteus, ainda em Juízes capítulo 3. E quando chega no Juízes 4, que vem Débora e Baraque. Débora é uma juíza, ela era juíza e profetiza. E tudo isso, gente, é em cenário de que o juiz morria, o povo vivia a opressão. O juiz levantava, tempo de paz. E assim foi. Débora e Baraque, você vai ver ali no Juízes capítulo 5, do 1 ao 3, eles celebrando a vitória que Deus tinha dado para eles. E quando a gente chega no capítulo 6, o chamado de Gideão. Gideão era um improvável, Gideão era um homem que se sentia fraco. Ele vai falar que ele era o mais fraco da tribo de Manassés, da família dele, era o menos importante e é alguém que Deus vai levantar para libertar o povo. Outra história muito bonita. Então, até o capítulo 6, nós vimos juízes para mudar a história de Israel. E aí eu pergunto para vocês, Israel se posicionou? Israel mudou? O povo toda hora caía. Aí você fala assim, mas pra mim aqui também. Fiquei travada com a boca torta. Para de rir, hein? Para de rir. Pois é. Então até o capítulo 6 é esse cenário. O povo não muda, sabe? O povo não muda. E a gente vê muita misericórdia de Deus, muita graça de Deus. Deus o tempo todo trazendo esse carinho e esse cuidado com aquele povo, sabe? Muito carinho, muito cuidado, muito amor. E Deus falando assim, vem cá, volta pra mim. E Ele continua fazendo isso. Comecei o início da live dizendo pra vocês, quem é o rei do seu coração? Quem você escolheu pra governar o seu coração, a sua vida? Ele tem sido Senhor do seu coração? Se renda e se entregue a Ele. E deixe que Ele governe toda a sua vida. Viu? Assim nós terminamos essa recapitulação de Juízes do 1 até o 3. Vimos essa oscilação, foi disso que nós falamos. Se você quiser ver, se você é novo por aqui e quiser ver de uma forma mais detalhada, como são só 6 capítulos, eu recomendo você ver Juízes do 1 ao 6 no YouTube de forma mais detalhada, para você pegar direitinho essa recapitulação de Juízes. E na sexta-feira a gente vai iniciar Juízes 7. A única coisa que eu vou recapitular mais detalhada é a história de Gideão, porque aqui no 7 ainda continua falando sobre Gideão. E aí a gente vai ler versículo por versículo, igual a gente fazia ano passado, tá bom? O período de recapitulação terminou aqui. E aí na sexta-feira a gente já volta lendo versículo por versículo, igual temos costume. Combinado? Tem alguém novo nessa live? Deixa eu ver se tem alguém novo por aqui. Todo mundo que está por aqui já é salvo? Se você é salvo, você vai escrever: Jesus é o Rei do meu coração.
Jesus é o rei do meu coração. E eu vou entender que você é salvo. Amém. Gracinha, Paulinha. Fico feliz. Muito obrigada, viu? Deus te abençoa. Depois me dá o feedback falando se você gostou, tá? É isso. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E repita assim: Senhor, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, que nós possamos ser fiel aos seus comandos, que nós não venhamos ser filhos desobedientes, que não venhamos ser hipócritas, assim como Israel, que disse em um ponto que não se afastaria, mas em outro ponto, Pai, já estava tão distante do Senhor. Nos ensina no dia de hoje a sondar o nosso coração e ver quem de verdade tem sido o rei do nosso coração, quem tem sido o real governante do nosso coração, porque isso vai interferir na nossa vida, Pai. Às vezes a nossa vida está toda bagunçada porque nós não temos colocado o Senhor no lugar de governo. Então governa sobre nós, reina sobre nós, Pai. Nós declaramos: o Senhor é rei do nosso coração. Governa sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos o Teu governo em nome do Senhor Jesus. Governa sobre a nossa casa, governa sobre a empresa, governa sobre as nossas ações, governa sobre o nosso falar, governa, Pai, sobre toda a nossa vida, governa sobre a criação de filhos, governa sobre o casamento, governa, Pai, sobre cada amizade, governa, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Governa sobre as nossas escolhas. Nós queremos colocar o Senhor no lugar que é devido. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesta manhã. Nós te escolhemos como Senhor, Pai, da nossa vida. Em nome de Jesus, fica conosco no dia de hoje e nos coloca na tua agenda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Um beijo grande no seu coração e até sexta-feira, se Deus quiser. Amanhã eu não apareço, amanhã tem capelania prisional, viu? Amo vocês. Fiquem com Jesus, tá? Beijo!